8h24, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento da Clínica Proteus, Medicina do Trabalho e também dos laboratórios Plínio Bacelar. Voltamos com a nossa equipe, os jornalistas Arnaldo Neto e Aldir Salles, neste programa que nós recebemos o prefeito eleito Vladimir Garotinho. Voltamos com você, Arnaldo, voltamos com você, Aldir. Vou deixar com o Aldir primeiro, então, já que fiz várias perguntas no final do bloco anterior. Vladimir, você falou bastante, né, no final do bloco anterior sobre sua atuação como deputado, de como isso abriu portas para você e também de experiências em outros lugares do país. Mas desde o ano passado, por motivos diversos, a região, né, teve uma eleição muito positiva em 2018, né, com 7 deputados estaduais aqui na região, Norte e Noroeste, e pelo menos 2 federais aqui, com atuação direta aqui no Norte Fluminense, você e o Felício Latessa. Você saindo agora para vir para a prefeitura, abre essa lacuna lá em Brasília. Os deputados estaduais, infelizmente, a gente perdeu, né, o Gil Viana e o João Peixoto para a Covid-19. Em Macaé, teve o Albert Rezende, que foi eleito prefeito. Tem o Bruno Dauari, tem o Rodrigo Bacelar, tem o Jair Bittencourt no Noroeste. Mas qual é o peso dessa perda de representatividade legislativa, tanto em Brasília quanto na Alerj, aqui para a região, e especificamente em Brasília, né, com essa sua saída de lá? Você já comentou, a gente comentou aqui que esses 2 anos, sua atuação como deputado federal foi bastante elogiada. Por um outro lado, embora abra portas para você, essa sua atuação, essa sua saída de Brasília pode deixar a região um pouco desfalcada nesse sentido? Olha, eu acho que não, porque tem uma conversa interna no nosso grupo político e também na minha família. A minha irmã, a deputada Clarissa, vai se dedicar à nossa cidade e à nossa região a partir de agora, visto que nós não podemos, obviamente, como você falou, não ter representatividade. Então a gente vai sim, através do mandato da minha irmã, da deputada Clarissa, fazer que a região tenha e seja representada. Mas também daqui a 2 anos teremos eleições novamente para o Legislativo. E aí o nosso grupo político, se estivermos com condição política e capital político, obviamente vamos querer eleger companheiros nossos para estar representando a nossa região. Neto? Não, e sem contar, rapidamente, sem contar, que eu tenho apoio declarado de vários deputados, né, federais e estaduais, senadores da República também. Então, assim, eu me relaciono muito bem. Isso é uma virtude pessoal minha. Eu construo relacionamentos saudáveis, né? Eu tenho certeza que eu vou colher frutos disso. Além de ter a minha irmã como uma representante nata da cidade, porque ela é campista, né? Pode não morar mais hoje aqui, mas ela é campista, também tenho a rede de relacionamentos que eu criei que vai ajudar muito o município. Inclusive, o deputado Cristiano Auro me ligou ontem, já querendo saber o que eu preciso para a área da agricultura, para ele já colocar na emenda dele para o próximo ano. Ele já me ligou ontem para já me perguntar. Então, assim, existe muita gente querendo ajudar a cidade de Campos. Projetando, perdão, sobre essa questão dos deputados, né, de emenda parlamentar, é uma questão que foi bastante levantada durante a campanha, como o chamado dinheiro novo, né, o dinheiro que vem de Brasília, tem dinheiro específico também de ministérios, mas também essa questão das emendas parlamentares, que por muito tempo em Campos foi deixado de lado. E qual a importância desse dinheiro, você com essa atuação lá de Brasília, desse dinheiro de bancadas, né? A gente vai ter aí a reativação das obras da UF, né, nessa semana, assinatura também, sexta-feira, e a importância desse dinheiro que vem de Brasília para Campos, ainda mais nesse momento financeiro. Olha, é fundamental. Sem isso a gente não vai governar, tá? A gente precisa de dinheiro novo. Sem dinheiro novo a gente não consegue governar, e é por isso que eu digo que a minha rede de relacionamentos que eu criei, ela é fundamental para o governo. E acho que só eu, entre os candidatos, teria
essa rede de relacionamento para fazer o dinheiro novo chegar aqui. E um dos outros candidatos tinha ou teria essa rede importante que eu criei. E eu posso afirmar para vocês que a maior importância do dinheiro novo é exatamente na reativação da economia. Que quando a gente reativa a economia na construção civil, na agricultura e no setor produtivo, a gente passa a gerar emprego e passa a gerar novas receitas para o município. Então, esse é o principal papel do dinheiro novo: ativar a economia e gerar receita nova para o município. Vladimir, sobre educação, que é uma das pastas, acho que se for colocar numa ordem aí, ela vem logo bem atrás da saúde. Essa questão, tem várias, né, frentes aí, a questão da pandemia, essa coisa toda, mas sobre uma pergunta específica sobre a educação, com relação à eleição de diretor de escolas que aconteceu esse ano, e maio do ano que vem, eu acho que faz um ano, completa um ano, e vai até 2022. Você pretende rever esse processo eletivo, saber como é que foi, muda alguma coisa, cumpre esses prazos, como que fica isso? Olha, sua pergunta vai poder me ajudar a esclarecer uma mentira que foi contada diversas vezes durante a eleição, que eu ia mandar a diretora de escola embora. Eu nunca disse isso. Eu desmenti isso várias vezes durante a campanha. Todos os prazos serão mantidos. Não se muda a regra do jogo no meio do jogo. Se elas participaram de uma eleição que está vigente, com prazo vigente, ninguém vai ser mandado embora. O que eu disse é que numa possível nova eleição, após terminar o prazo desta, a prioridade vai ser dada para professor da rede disputar a eleição. Não tendo, obviamente, professor da rede inscrito, vai poder abrir oportunidade para quem não é da rede. Foi só isso que eu disse. Então, você que é diretor de escola, está ouvindo agora do prefeito eleito, ninguém vai ser mandado embora. Isso foi uma mentira propagada durante a eleição, mas que nunca saiu da minha boca. Nunca disse isso. Então, fiquem tranquilas que o prazo da eleição vigente será mantido. E você... Perdão, Arnaldo. Você pretende manter você falou sobre a prioridade para quem é da rede municipal, mas você pretende manter o sistema de eleição após esses 2 anos? Sim, eleição dando prioridade para professor da rede disputar a eleição. Não tendo professor da rede inscrito para determinada escola, abre-se oportunidade para naquela escola ser professor que não é da rede. Foi só isso que eu disse o tempo inteiro. Mas o prazo desta eleição vigente será respeitado. Essa questão de mudar as regras no meio do jogo é impossível. A gente pode até falar... Radicalmente contra isso. Se tem regra, se tem eleição, vamos respeitar as regras. Vou aproveitar o embalo, não era minha pergunta não, mas a sua atuação nessa questão como na frente parlamentar em defesa dos royalties, que é uma questão parecida com essa, de mudar as regras, guardadas as devidas proporções gigantescas, sobretudo no valor financeiro, é mais ou menos isso, de tentar mudar as regras no meio do jogo. Agora, como prefeito eleito, em breve, possivelmente, o presidente Dom Pedro, já que há basicamente um revezamento entre Campos e Macaé, como vai ser a sua atuação para tentar manter a atual regra de partilha dos royalties? Inclusive, essa pergunta eu fiz ao meu candidato no segundo turno, quais eram os termos do acordo que está sendo negociado e o que ele pretendia fazer. Ele não soube responder. Eu sei bem o que está sendo negociado, eu conheço os termos do acordo, até porque eu ajudei, a elaborá-los. Como prefeito eleito de um município importante que produz petróleo, e muito provavelmente farei parte, e talvez já seja no próximo ano, o presidente Dom Pedro, porque como o revezamento vai estar na vez de Campos, eu vou muito firmemente continuar na luta, me reunindo com o governador do Rio de Janeiro, que está também nesse processo. O ministro, presidente do STF, Luiz Fux, assumiu para si a mediação e ele é um mediador nato, então eu estou muito confiante que nós vamos conseguir um grande acordo nacional. Não é um acordo que o Estado do Rio vai perder zero, mas vai perder muito menos daquilo que estava previsto que se perca. E também existe uma outra possibilidade de uma mudança de tributação em alguns produtos derivados do óleo.
existe essa discussão na mesa também, junto com essa questão da redistribuição dos royalties. Então, eu estou muito otimista nesse grande acordo nacional, porque, repito, é o presidente da corte agora, do STF, que assumiu para si essa mediação. Não é mais uma mediação apenas entre governadores ou entre deputados, é uma mediação com a chancela do Supremo Tribunal Federal. Se você fosse torcedor do Fluminense, você falaria na pasta da educação, Fred, vem aí? Não tenho nome. Ainda. Mas o Fred... Assim, Nogueira? Não, só o Frederico Rangel, inclusive... O querido me ajudou muito na eleição, a pessoa que os professores gostam muito, mas eu não posso anunciar nenhum nome ainda para não me causar problemas internos. Eu estou avaliando cada caso. Gosto muito do Fred, muito mesmo. É um excelente profissional e foi um excelente secretário. Vladimir, eu vou mudar um pouquinho a pauta aqui por uma nota que o Cristiano Abreu Barbosa soltou ontem no blog dele, falando sobre, até mesmo por essa lista que saiu aí de possíveis secretários, né? Todo mundo replicou ela em grupo de WhatsApp, até quem não acessa o site teve acesso. E tinha alguns nomes ali de condenados na check-in. E o Cristiano lembrou da lei da ficha limpa municipal, que impede, inclusive, tem até um artigo específico que parece que foi encaixado ali para casos como esse, que é a questão da condenação eleitoral. Eu queria saber a sua opinião sobre essa lei e se ela vai ser cumprida durante o seu mandato. Se é lei, vai ser cumprida. Ponto. É uma lei municipal recente, não há ponto de como se retroagir quanto a ela. Se é lei, vai ser cumprida. Ponto. Vladimir, um ponto que foi batido exaustivamente durante o governo Rafael foi a questão da transparência. Já foi criado no final do governo da sua mãe, ex-prefeito Rosinha Garotinho, o portal da transparência, que houve... No final não, no início. No início, perdão, mas foi no governo da sua mãe que foi criado o portal da transparência, que depois foi ganhando uma outra cara. Você tem um compromisso também com a transparência durante seu governo? Claro, com certeza absoluta. Inclusive, como você bem citou, foi no governo da Rosinha, no início do governo dela, já em 2009, que foi criado o portal da transparência. Agora, não adianta ter transparência no nome e não ter de fato. O portal da transparência da atual prefeitura vive desatualizado. Se a gente quiser ter acesso às informações, muitas vezes não consegue. Então, o nome transparência é muito bonito, é muito importante, e é importante que se faça, mas não só no nome, também na prática. Vladimir, quando a gente vai falando de um assunto, a gente vai para outro e depois volta, porque lembra, por exemplo, o Nogueira perguntou sobre a questão da educação, e foi até uma pergunta sua no debate também com relação ao novo Fundeb, que ainda passa aí por regulamentação. Qual vai ser a aplicação efetiva do Fundeb aqui em Campos e quais são as novidades, você que participou como parlamentar, dessa nova lei do Fundeb? Olha, o Campos vai receber nesse ano 204 milhões, se eu não estiver enganado, de Fundeb. Hoje, o piso que você pode pagar de salários é 60%. Com o novo Fundeb, vai para 70%. Então, você pode usar mais desse dinheiro para poder pagar salários de professores. E tem uma coisa muito bacana e importante, que agora 15% do Fundeb tem que ser usado, pode ser usado até 15% para a reforma das unidades escolares. Então, se a gente tem aí 200 milhões, a gente teria 30 para poder gastar em reforma de unidades escolares, e a gente sabe que as unidades escolares em Campos hoje estão caindo aos pedaços, literalmente. Mas é muito mais prático e muito mais eficaz quando a gente descentraliza esse tipo de serviço. Quando a própria diretora, junto com os professores, tem autonomia administrativa e financeira para gerir a sua unidade. Isso funciona e desburocratiza. Já funciona assim, por exemplo, no governo do estado. Aqui em Campos, as escolas estaduais estão muito mais bonitas, muito mais acabadas e funcionando muito melhor do que as da prefeitura, porque as diretoras têm a sua autonomia. E é isso que a gente quer fazer no município de Campos. O Fundeb abre dezenas de novas oportunidades. Mas o mais bacana do Fundeb é pagar um valor maior por aluno pelo desempenho da escola e da cidade.
Então, a gente dando autonomia efetiva para os diretores vai criar uma competição saudável entre as escolas para saber quem vai ter o melhor desempenho. Aquela escola tendo melhor desempenho, ela vai ter garantido um maior repasse para ela. Consequentemente, a cidade também vai receber um maior repasse. Então, a gente quer sim trabalhar nesse modelo de competição saudável, dando autonomia para cada diretora, junto com os professores, gerir, obviamente, prestando contas à secretaria, mas ela que vai gerir o recurso para poder fazer as questões do dia a dia da própria unidade escolar. Agora, só uma dúvida, com relação à regulamentação do Fundeb, já está tudo ok em Brasília ou tem algum passo ainda que pode estar emperrado, Vladimir? Não, eu acho que está tudo ok. Eu vou estar em Brasília semana que vem, eu já estou me programando para ir, para ver questão de emendas também, e vou tirar qualquer dúvida que eu possa ter, mas a princípio está tudo ok já para começar a valer no próximo ano. Vladimir, a Arnaldo falou há pouco sobre a atuação dos municípios produtores de petróleo, Campos provavelmente com a presidência da Unpetro nesse próximo mandato. E a gente teve um cenário aqui na região muito, né, de reeleição de prefeitas, principalmente, né? Tem Quissamã com Fátima reeleita, Souza da Barra com Carla, Francimária em São Francisco. Algumas novidades também, né? Em Macaé tem o Elbert, mas que representa o atual grupo do prefeito Dr. Aloysio. Enfim, Campos e Macaé, na verdade, a região inteira se distanciou bastante de Macaé na última gestão do Dr. Aloysio. Ele também, enquanto em frente a Petro, encontrou algumas polêmicas na administração dele. Mas como que vai ser? Você já começou a conversar também com os prefeitos da região, como pretende fazer esse diálogo, não só em relação ao petróleo, a gente vê cada vez mais com a dificuldade financeira, alguns municípios, outros lugares do Brasil também, encaminhando consórcios regionais, a gente tem o Cidenf aqui também, como pretende fazer essa atuação com os municípios da região? Olha, Campos é a maior cidade do norte e noroeste fluminense e é importante que ele exerça o seu papel de protagonismo. Eu me dou muito bem com vários prefeitos reeleitos e eleitos, muito bem mesmo. Por exemplo, a Fátima é uma grande amiga, a Francimara é uma grande amiga. Não tenho nenhum problema pessoal, de ordem pessoal, com a Carla Machado, nenhum mesmo, nenhum. O Zé de Castro, que se elegeu em Conceição de Macabu, é do meu partido, é do PSD. O Elbert também é um grande amigo que eu tenho, inclusive ele sofreu uma pressão para gravar vídeo para o meu adversário no segundo turno e não gravou exatamente pela amizade que ele tem comigo. Então, o Campos precisa, sim, retomar a sua vocação natural de maior e mais importante cidade do interior e do norte e noroeste fluminense. Eu te confesso que eu falei, sim, já com alguns prefeitos, principalmente os que eu tenho mais contato pelo telefone, mas ainda não me organizei para ligar para todo mundo e nem para fazer uma reunião com todo mundo, até porque eu preciso cuidar da transição, que eu não consegui cuidar ainda, e é isso que está me incomodando muito, que está tirando o meu tempo nesse momento. Eu consegui organizar a transição para não ter surpresa a partir de janeiro. O Aldir comentou aí sobre essa questão das mulheres na região, né, com Carla e São João. Queria citar Jeane e Cardoso Moreira. Eu ia falar aqui agora sobre minha amiga, eu que fui um entusiasta de lançar ela candidata, trouxe ela para o meu partido, para o PSD. É uma guerreira, uma trabalhadora, ganhou por 8 votos. 8 votos. A eleição bem apertada e seu nome bem usado, né? Porque o vice era Vladimir, era gigante. Ela gosta tanto, é tão minha amiga, gosta tanto de mim que o nome do vice dela era Vladimir. E no material de campanha vinha gigante lá, vice Vladimir 55, né? Enfim. Gosto muito dela. Então, foram 5 mulheres. Desejo tudo de bom e muita sorte para ela. A gente vai tentar entrevistá-la aqui na próxima semana. Das 9 cidades da região, 5 vão ser eleitas por mulheres. 4 já são. Tem a Cristiane, que está subjúdice em Carapebus, mas são 5 municípios da região com prefeitas mulheres. Queria fazer um paralelo com a nossa Câmara Municipal, que não elegeu mulher nenhuma. E queria a sua análise quanto político quanto a isso. Você que é filho de uma ex-prefeita e ex-governadora, irmão de uma deputada federal, essa representatividade das mulheres dentro da sua própria família na política e a ausência das mulheres nessa Câmara Municipal, qual é a sua avaliação quanto a esse resultado? Isso é muito ruim para a sociedade, muito ruim. Mas a decisão é do povo, né? O povo é que vota, foi o povo que assim entendeu. Mas nós temos 2 mulheres na primeira suplência. Quem sabe
uma delas pode virar vereadora, até para dar voz, né, e vez às mulheres. Eu, enquanto prefeito, posso fazer ali uma composição com a Câmara de tentar puxar alguém para uma das duas virar, efetivamente, assumir o cargo, né? Nós temos duas na primeira suplência, e também quero adiantar que dentro do organograma que estou criando, vai ter uma superintendência ou uma subsecretaria dos direitos da mulher. Tá? Foi definido isso ontem na nossa reunião da equipe que está montando nosso organograma. Nós vamos ter uma pasta ou uma subpasta dentro de alguma outra pasta específica dos direitos da mulher. Então a mulher não precisa ficar, vamos dizer assim, não se sentir representada. Nós teremos sim lugar para elas no governo com essa pasta específica e vamos tentar, dentro do possível, numa composição com a Câmara, que uma das duas suplentes assuma a Câmara de Vereadores para dar voz e vez às mulheres, porque é muito ruim não ter voz e não ter representatividade feminina na Câmara. Essa sua resposta me dá gancho para a minha próxima pergunta, que é com relação a realmente isso, essa questão de composição. Você fala das duas mulheres, uma é a Neia, do DEM, né, que tem como vereador o Marcione e o Rogério Matoso. A outra é a Rosilane do Renê, que tem como vereadores o Maicon e o pastor Marcos Elias. Então, pode haver, como você mesmo colocou aí, essa questão de puxar algum desses vereadores e uma delas assumir, até porque o Frederico antecipou isso aqui, só não me diz de jeito nenhum quem é o vereador que vai para a suplência. Acredito que você também não vai dizer, né? Mas, não, olha só, eu disse e vou repetir, secretário do Vladimir tem que ser capacitado e comprometido. Se a gente encontrar na Câmara quem possa suprir isso, seja capacitado, seja comprometido, seja responsável para assumir uma secretaria, e vários ali são, eu acho que até na verdade todos são homens públicos, né? Se a gente identificar, olha, o vereador tal se encaixa na secretaria tal para poder fazer uma composição, porque é importante que uma mulher tenha representatividade na Câmara. A gente vai fazer sem problema nenhum, isso é composição natural e política. Eu não sou apolítico não, gente, muito pelo contrário. Eu sou a favor do diálogo permanente sempre. Acho que é conversando que a gente se entende. E é importante as mulheres terem representatividade. Infelizmente não teve, mas essa decisão não cabe a mim. Essa decisão cabe ao povo, foi o povo que votou. Mas eu posso, enquanto prefeito, dizer, olha, eu acho que tem que ter uma mulher na Câmara. Então, para isso, eu vou fazer uma composição e vamos puxar alguém. Isso é natural do processo político. E aí eu queria chamar outra pergunta. Como eu falei do Matoso e do Marcione, você teve grande apoio dos vereadores eleitos em outros grupos políticos. Você foi quem mais conseguiu cooptar esse apoio. Cooptar não no mau sentido, de articular esse apoio, né? Você citou aí, por exemplo, do DEM. Eu citei, por exemplo, os dois do DEM e desse grupo que apoiou a família Bacelar. Tem o Igor, tem o seu primo, Elin Naim. Enfim, 5 deles, né? Tá faltando um desses 5 que me fugiu o nome aqui agora, mas Matoso, Marcione, Igor, Elinho e Rafael Twin. Rafael Twin, obrigado. Não, tem mais um do grupo lá do Bacelar. Mas enfim, a gente lembra no meio do caminho. Eu queria saber, a gente conversou antes, sobre essa diferença apertada nos votos. Você acha que esse apoio que você conquistou dos vereadores eleitos, inclusive no grupo do terceiro colocado, de alguma forma te ajudou a vencer essa eleição, sobretudo nessa margem apertada que foi a disputa de segundo turno? Olha, primeiro deixar claro, como você bem falou, não houve qualquer acordo não republicano, nenhum, zero, tá? Houve entendimento político deles acharem que eu era mais preparado do que Caio para governar a cidade, como candidato que eles haviam apoiado não foi ao segundo turno. Houve uma aproximação natural, porque eu sou amigo pessoal de todos eles, talvez o que eu menos conheço, né, e conheci agora realmente, seja o Marcione, mas que é uma pessoa que eu tenho ótimas referências, inclusive sobre o trabalho social que ele realiza. Nós temos um grande amigo em comum, que é o Edilson, que é diretor do Abrigo João Viana, uma entidade que eu pude ajudar enquanto deputado federal. Então, assim, tinha uma relação não pessoal, mas uma instituição que eu ajudei muito, que tem um diretor que é muito amigo dele. A gente acabou conversando, ele me contando um pouco da vida dele, do trabalho social que ele presta, e acabamos tendo uma afinidade de ideias. Então não houve nenhum apoio
em uma aliança baseada em acordo não republicano, muito pelo contrário, foi baseada apenas naquilo que a gente pensa de ser melhor para a cidade. Então, assim foi construído. Obviamente, foi muito importante para mim esse apoio. São pessoas que foram eleitas pelo povo. Também esse grupo de vereadores que vieram. Só a título de justiça aqui, esclarecimento, o outro vereador do grupo é o Silvinho Martins, que eu esqueci. Silvinho Martins, do MDB. E tem o pastor Anderson de Matos, inclusive nosso entrevistado de amanhã, que também declarou apoio a você nesse segundo turno. Mas pastor Anderson é um caso à parte de todos esses, porque o pastor Anderson defende os valores da família, né? E eu sou cristão, eu também defendo, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, nunca tive, jamais, mas eu, como cristão, defendo os valores da família. E eu sempre disse, inclusive, quando atacaram a minha família durante a eleição, que eu iria honrar pai e mãe sempre, isso é um mandamento bíblico, né? E na conversa que eu tive com o pastor Anderson, ele me relatou que na conversa que ele teve com outro candidato, ele não sentiu essa firmeza em defender os valores da família. Então o apoio do pastor Anderson veio exatamente por conta disso. Agora, eu acho que nós tivemos problema com áudio aí de novo, Nogueira. Não, só foi um picote aqui, mas já voltou, tá normal. Já voltamos? Uhum. Já voltamos. É que o delay da internet demora um pouquinho, então... Na verdade, então tem um suporte aqui de alguns amigos que acompanham a gente e vão nos informando. Mas, para concluir essa questão da Câmara, como eu falei no primeiro bloco, Vladimir, eu não sou muito adepto à futurologia, de apostar as coisas sem ter tanta certeza assim. E as fontes que a gente tem não são poucas, inclusive vereadores eleitos que passaram aqui nesse programa na primeira semana pós primeiro turno, começaram a indicar um posicionamento pró-Fábio Ribeiro do seu grupo político como nome do seu grupo, e você vai ter ampla maioria na Câmara. O que se desenha é isso mesmo? Fábio vai ser o nome do grupo como candidato a presidente da Câmara? Olha, o prefeito Vladimir não quer e não gostaria de se envolver diretamente na eleição para presidente da Câmara, até por ser uma casa independente, né? Mas existem algumas regras e alguns sinais importantes, porque o prefeito precisa de uma boa harmonia com a Câmara de Vereadores para conseguir ter um governo que consiga fazer as alterações necessárias para a cidade avançar. Uma regra básica em política é que tem que se respeitar a proporcionalidade das coisas. O PSD, que é o meu partido, elegeu 4 vereadores. O partido que teve a maior bancada. É natural que o partido que elegeu a maior bancada postule a presidência da casa. E dentre os 4 que se elegeram, o Fábio Ribeiro é o único que já teve mandato, que já foi secretário de administração, então é o nome mais experiente do grupo. Então, assim, tem pessoas me perguntando, e eu digo, olha, é um bom nome, é um nome que o nosso grupo realmente confia. E, inclusive, ele é o presidente do PSD em Campos, não sou nem eu o presidente é ele, é o Fábio. Então, que possa se avaliar com muito carinho, mas eu não quero me envolver diretamente na eleição, porque eu acho que, apesar de serem poderes que têm que trabalhar em conjunto, de forma harmônica, são poderes independentes. Mas é, de fato, um nome que a gente tem muito carinho e muito respeito por ele. Nogueira. Não, são 8 horas e 54 minutos. Pedimos até desculpas aos ouvintes aí, mas na verdade eu creio que seja com relação à questão de transmissão de dados aí da internet. Não, infelizmente, sai do nosso controle aqui está tudo perfeito. Bom, ô Vladimir, que a gente quer conversar mais, perguntar mais, atender até a demanda aqui dos ouvintes, mas também aproveitamos aí, sabemos dos seus compromissos, desejamos a você um excelente dia. Evidentemente que acho que agora acabou a eleição, somos todos campos dos Goitacazes, a cidade precisa crescer, evoluir, precisa se sustentar, né? E principalmente mediante a todas essas dificuldades que estão impostas aí pela natureza, as duas principais, né? A questão da pandemia e também com o fim dos royalties.
Desejamos a você boa sorte, muito sucesso no seu governo, porque aí com certeza vai ser o sucesso de toda a cidade. E muito obrigado por nos atender sempre aí tão gentilmente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero ter conseguido responder aos questionamentos. Eu não tenho acesso a todas as perguntas, porque eu não consigo enxergá-las aqui nesse modo de exibição, nesse modo de transmissão, mas deixar um abraço a todos que nos acompanharam e dizer que daqui por diante, como você bem falou, somos todos campos dos Goitacazes, que a gente possa deixar as diferenças de lado e fazermos um governo de verdade para o bem da população. Obrigado pela oportunidade e deixa eu correr que eu tenho outro compromisso agora. Um abraço. Um abraço, bom dia. Aldir Salles, bom dia, muito obrigado também pela sua participação hoje. E sempre, né? Arnaldo Neto, já foi, Aldir? Você está aí ainda? Aldir, não, eu tô aqui. Aldir tá também, acho que o áudio dele... Desculpa, eu olhei pro lado aí, foi a imagem do Vladimir que saiu, né? Agenda cheia. Mas vamos lá então, Aldir, obrigado, meu querido. Aldir deve ter um problema de conexão, ele vai voltar aí para agradecer, para falar com você, Nogueira. Uhum. Então eu vou só antecipando que mais tarde eu estarei com o Vladimir de novo, né? Estarei em uma entrevista para Plena TV, junto com o Antônio Filho, né? A gente vai estar gravando essa entrevista à tarde para ir ao ar à noite. 19 horas. Vai ao ar 19 horas. Exato. Então eu estarei lá para participar de mais uma entrevista. Estava falando com o Vladimir aqui em off, que já está faltando assunto, né? Tantas entrevistas, encontrei com ele nos bastidores da Inter também, ele revelou essa questão da transição com a saúde e o Frederico Paes à frente aí da equipe. Tem essa questão da Câmara também, que já parecia bem sinalizada e agora está mais clara ainda a partir da resposta dele. E amanhã, falando nessa composição da Câmara, a gente vai estar entrevistando aqui o segundo vereador mais votado, foi o pastor Anderson de Matos, do Republicanos, e a gente vai estar abordando essa composição na Câmara. Agradecer ao prefeito eleito, embora ele teve compromisso, já teve que sair, mas deixo aqui registrado o agradecimento, e a todos que nos acompanharam aí, a audiência altíssima durante essa entrevista. Oi, tem muita pergunta, o pessoal mandando aqui sobre, até pergunta da Enel, se vai baixar o valor, mas aí é com o governo federal. Aliás, conta de energia mais cara nesse mês de novembro. Agora eu poderia encaixar a pergunta e fica aí a sugestão, vou falar com ele depois, sobre essa questão da tarifa de iluminação. Aliás, tem até uma... Isso dá para encaixar. Tá aqui, ó, tá ouvinte aqui, é porque muita coisa, muito comentário e sobe. Sobe muito comentário. Eita. Desculpa também aos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, que não dá mesmo pra gente acompanhar. Não dá. A gente fica na videoconferência, abre o WhatsApp, abre o Facebook, some pergunta, enfim. Às vezes não dá para acompanhar todas as perguntas. Marinês Barreto, Arnaldo está falando aqui, da próxima pergunta da taxa de iluminação pública, muito importante. E tantos outros aí. Essa pergunta à tarde e pode ser conferida às 19 horas na Plena TV e nas transmissões nas redes sociais. Já vendo o peixe da Plena, viu? Boa, e tem também a questão de água e esgoto, se vai mexer em alguma coisa aí com os valores das taxas, que sempre, né, reclamam desses 100% do esgoto, enfim. Bom, boa sorte para você lá, mas eu sei que você é talento puro e leve esse reporte bonito com você também aí. Aldir, um abraço, querido, bom dia, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua brilhante presença conosco. Obrigado, Nogueira, obrigado, Arnaldo, aos nossos ouvintes, ao Vladimir, e deixar sempre essa porta aberta aqui. É bom estar com os ouvintes aqui da Folha FM e aquela coisa, né? Falta naquela hora assim do final, né? Dar aquele... O assunto já é igual durante a campanha, né? Entrevista, tanta entrevista que... Eita! Que o assunto vai longe. Não, e é entrevista pro rádio, é entrevista pro jornal, é entrevista pra televisão, né? Pros canais, pro portal Folha 1. É importante, né, esse papel de prestação de contas, né, do administrador, do prefeito, seja aqui, seja em qualquer lugar, e aqui com a gente fez enquanto candidato com todos, com né, todos, ao mesmo tempo. Até com os pré-candidatos que não foram candidatos. Exatamente. Não é? Inclusive a rede com 2, né? Da rede, isso, do partido, é isso aí. Convenção, o Rede de Sustentabilidade declarar apoio ao Caio. Me orgulho, cumprimos nosso papel. Me orgulho muito de poder estar aqui
Às vezes atrapalhando, mas na maioria das vezes, pelo menos tentando ajudar vocês, que são grandes profissionais, excelentes profissionais. Muito bom trabalhar com vocês. Não, vocês são feras. O que tem de feio, vocês têm de bom. Não vou elogiar também tanto assim, não. Não, obrigado ao pessoal que está aí, vocês são realmente fantásticos. Aliás, tem uma informação, e Arnaldo já está nela, o Aldir também, sobre uma decisão do TSE aí com uma jurisprudência que pode gerar uma jurisprudência para um caso bem semelhante ao de Campos, né? Então a gente fica acompanhando aí a gente, o portal folha1.com.br, e que você vai estar sempre bem informado. Bom dia para vocês. Arnaldo, até amanhã. Vão acordar o Aldir amanhã cedo ou ele fica até mais tarde? Não, deixa o Aldir de folga. Gente mesmo. Um grande abraço, então. Bom dia para vocês. Até amanhã. Valeu. Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã, 7 da manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.